Paz do Senhor? Vamos pensar um pouco hoje sobre a importância dos olhos? Olha só, Mateus 6, 22, 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porém se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O olho é o órgão responsável pelo sentido da visão. Os olhos são a janela da alma. Em uma comparação, que a Bíblia usa muitas comparações, para que serve a janela em uma casa? Serve para iluminar, para trazer luz, para trazer ar, serve para melhorar o ambiente. Quando você abre a janela, você tem uma visão do mundo lá fora. Está chuvoso? Está ensolarado? Está ventando? Abriu a janela e você tem uma noção de como está a situação lá fora. Os nossos olhos têm a mesma função. Abriu os olhos, você recebe a situação, porém, os olhos trazem a informação e aí você terá uma interpretação das coisas. É importante lembrar que a função do olhar é muito importante, mas a função da interpretação daquilo que vimos é ainda mais importante. Por isso que um mesmo grupo de pessoas que vê a mesma situação e você conversa com ambas, cada uma coloca o seu ponto de vista, porque a interpretação de cada uma é diferente da outra. Dentro disso aqui, Jesus disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu preciso olhar, me dirigir às situações e tirar algo bom. Se eu tiver essa prudência, se eu tiver essa noção e esse entendimento de interpretar através do ver, então o meu corpo é comparado como estar em luz, claridade. Se os meus olhos forem maus, o meu corpo estará em trevas. Vamos tentar desmistificar isso aqui, vamos tentar compreender. Quando você olha para alguém, como você olha para a pessoa? Se você tem pureza na tua mente e no teu coração, você olha para as pessoas com respeito, você olha para as pessoas com dignidade, você não tenta tirar proveito de nenhum tipo de situação. Por quê? Porque os teus olhos são bons, os teus olhos são puros e você não terá nenhuma interpretação maligna ou errada. Pega agora uma pessoa em que tem os olhos malignos. Olha para os outros sempre com podridão nos pensamentos, com desejos e intenções malignas a respeito das pessoas. Bem, é importante nós lembrar que com os olhos nós recebemos as informações exteriores e processamos as informações interiormente. Agora, entra a questão de ter o olho bom e de ter a mente de Cristo para que a interpretação seja correta. Outro ponto importante lembrar: com os olhos nós demonstramos o que sentimos. Demonstramos amor, demonstramos alegria, demonstramos ódio, demonstramos ressentimento. Por isso que os olhos são chamados e são comparados com a janela da alma. Perceba, de fora para dentro tem importância e de dentro para fora
total importância. Tanto naquilo que recebemos, quanto naquilo que expressamos. Tem pessoas que não falam com palavras, mas que o olhar diz o que ela sente, ou o que ela deseja, ou a intenção do seu coração. Bem, a maneira como é direcionado o olhar determina a direção do coração. Como que você olha para alguém? Com pureza, a tua alma tem luz. Com má intenção, a tua alma está em trevas. Como nós usamos esse órgão tão simples, mas que direciona as nossas vidas? No sentido físico, no sentido literal, nós precisamos muito desses dois órgãos que faz com que nós tenhamos conexão com o mundo. Claro que as pessoas que têm problema natural de cegueira, elas usarão de outros meios, como a audição, como o tato e assim por diante. Há várias maneiras de se comunicar com o mundo, mas como no caso nós estamos falando da visão, então nos comunicamos e sentimos as coisas vendo-as. Vamos agora pensar um pouco na visão espiritual. Eu e você precisamos de ter discernimento das coisas espirituais para que possamos, primeiro, enxergar as coisas espiritualmente, segundo, discernir as situações. No Velho Testamento tem uma passagem interessante do moço Geazi que chegou para o seu senhor e estava apavorado porque ele viu os carros dos inimigos que estavam na sua volta e ele se apavorou. E então o seu senhor fez uma oração e disse ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, eterno, Pai, abre os olhos desse moço. Aqui nós temos o exemplo de duas pessoas. Uma que só enxerga o que é natural e a outra com visão e discernimento espiritual. A visão espiritual, ela é fantástica. E ela é dada ao ser humano por Deus. Por isso que tem pessoa que passa por todas as situações, mas ela consegue ver o lado bom das coisas. E quando se trata das coisas espirituais, nós só temos os nossos olhos abertos se nós tivermos uma vida de oração, de entrega, de consagração a Deus. Caso contrário, nós veremos as coisas todas pelo natural. Por que lutar por tal situação? Se eu estou olhando apenas com o olhar natural. Se os meus olhos forem abertos pelo Espírito Santo, eu vou ter uma outra interpretação das coisas e eu vou conseguir sobressair em algumas tribulações, adversidades e lutas. Perceba que Geazi, ele andava com o seu Senhor, mas não compartilhava da mesma visão. Não espere que pessoas tenham a mesma clareza e o mesmo discernimento que você tem, porque foi Deus que te deu. Andar junto não significa compartilhar da mesma visão. Em uma comunidade, nós temos todos os tipos de pessoas. É lançado um projeto e tem aqueles que entendem a visão. E eles entram na visão. E tem aqueles que não, a sua visão é natural, então as suas palavras também refletem o que está no seu coração, refletem a sua interpretação natural e acabam falando uma montoeira de coisas sem sentido. Mas as pessoas que não usam seus olhos apenas para a questão física e natural que faz parte da vida, mas que têm os seus olhos espirituais abertos, mente moldada por Cristo, essas pessoas têm uma visão ampla da própria vida, do próprio significado, do próprio relacionamento, da salvação, da Igreja de Cristo, do plano da redenção. Sabe? São pessoas que expandem os seus horizontes. E aí você percebe como a visão é importantíssima. A Bíblia também fala da águia, que nos traz um exemplo muito lindo, dentro das suas características, que são várias, porém, em se tratando da sua visão, ela é perspicaz.
Ela fica no alto, ela consegue enxergar o mundo lá embaixo e ela tem total controle sobre as suas ações. Quando ela desce no alvo. Quando ela vem fazer alguma coisa, ela vem no voo certeiro, porque as suas ações são conduzidas pela sua visão. E o convite da parte de Jesus é que eu e você venhamos a desenvolver visão espiritual, discernimento, clareza de pensamento, de sentimento e de atitude. Olha o que Jesus diz. A candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Está tudo aqui. Quando eu recebo e interpreto as coisas. E Jesus continua dizendo, se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso e você estará em trevas. Quantas pessoas que estão vivendo em trevas? E viver em trevas, viver no escuro, fala de muitas coisas. Não conseguem ver, não conseguem fazer o que é certo, não conseguem trilhar um caminho direito. Os olhos nos guiam em tudo. Quer que tenha a ver luz com olhos? Vou usar uma comparação simples que os povos antigos usavam. E é de onde surgiu o versículo: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Naquela sandália rústica de couro, era implantada uma espécie de uma lamparina. Quando o caminhante estava andando nas areias do deserto, no escuro, na escuridão total, aquela luz dos seus pés guiava os seus passos e os seus olhos o faziam pisar no lugar certo. Então essa pessoa não tinha problema de cair, de tropeçar, de resvalar ou de ser mordida por algum animal peçonhento. Vamos trazer isso como uma comparação para a nossa vida. Olhos, discernimento e a própria luz clareando o caminho. Agora, luz interior é o que nós precisamos. Essa clareza interior, ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. E o convite nessa palavra é: não andem em trevas, andem em luz. Mas para que nós possamos andar na luz, como Ele na luz está, e devemos nos purificar. Por quê? Porque Cristo é a luz e nós devemos também de estar e de ser a luz. E eu encerro com algo muito simples. A candeia do corpo são os olhos. Para que servia a luz? Pega uma luz e coloca onde? Na escuridão. E ela se torna um referencial. Imagine alguém perdido. E alguém vai olhar para um foco de luz à distância e vai pensar, lá tem vida. Lá tem alguém que poderá me ajudar. Agora, a luz interior, ela vai te ajudar nas trevas do mundo, nas trevas em que as pessoas vivem, na situação em que as pessoas vivem, pessoas errantes. Não tem luz interior, porque os seus olhos não são bons. Então, como diz a palavra, vamos pedir ao Senhor que venha ungir os nossos olhos com colírio, para que nós possamos ter uma visão não embaraçosa, mas para que nós possamos ter uma visão clara das coisas e das situações. Quem tem visão clara das situações não se mete em situações, não vive resvalando no pecado, não vive se metendo em contendas, em murmurações, em tantas situações. Porque a Bíblia nos ensina a olhar, vigiar e orar. Olhe a situação, vigie para que você não caia na mesma, mantenha a tua vida em oração. Então, que Deus te abençoe e que os teus olhos sirvam de bênção na tua vida e não como um portal receptivo do pecado, da imoralidade e de tudo que Satanás tenta
jogar no nosso caminho para nos tirar do propósito, mas que os teus olhos, ao invés de ver Satanás e os seus ardis, que os teus olhos possam ver a glória do Senhor e que você possa ter discernimento no caminho, para que você possa chegar no alvo desejado. Use algo tão simples na tua vida, mas que determina os teus passos. Use isso para a glória de Deus e para que você tenha um bom caminho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.